Olá Brasil, olá vocês de casa, mais um vídeo de House of the Dragon com a Mikan. E hoje a gente vai falar sobre o Daemon Targaryen, o que ele quer da vida, quem ele é, de onde ele veio, para onde vai, o que pensa, o que come. Vamos fofocar um pouquinho sobre o Daemon, mas antes, lembrando que a gente fofocou mais no vídeo, lá no canal da Mikan, sobre 5 fofocas quentes de Westeros. Sim, porque teve muita fofoca nesse episódio, né? Então a gente trouxe outras fofocas desse mundo. E na live também a gente comentou o que a gente achou desse episódio, né, Carol? Sim, live toda segunda às 8 da noite. Essa semana foi excepcionalmente na terça por causa do M, mas semana que vem a gente volta à normalidade de live segunda, quarta e sexta, vídeos nos nossos canais. Então vamos lá, vamos falar como nasceu Daemon Targaryen. O Daemon, ele é irmão mais novo do rei Viserys I, né? E ele é segundo filho de um segundo filho. O Baelon Targaryen, que era um dos filhos ali do Jaehaerys, casou com a própria irmã. E aí Baelon e Alyssa tiveram Viserys, Daemon, e eles tiveram um bebezinho que morreu, infelizmente, e a Alyssa morreu no parto, mas sobreviveram esses dois irmãos, Viserys e Daemon, e a vida inteira eles foram bem próximos, né? Só que o Daemon, sendo o segundo filho do segundo filho, qual a chance dele virar rei, né? Então ele foi meter rolê, né, sair, ele era conhecidíssimo lá na Baixada das Pulgas, ele gostava de transar, beber e dar rolê. E ele nunca ligava muito pra essa coisa de regras, tanto que na série a gente vê um pouco disso, né, de que tentam botar ele nos cargos e ele nunca dá muito certo, porque ele não participa das reuniões e tal, mas ao mesmo tempo ele é um baita guerreiro, ele é bom de estratégia e tudo mais, então ele, nessa parte militar ele é muito talentoso, era bom de esgrima e tudo mais, ele até foi nomeado cavaleiro aos 16 anos, o que, nossa, é bem cedo, né, então assim, o Daemon ele se dava muito bem em várias coisas que o Viserys não era tão bom assim, né, mas o Viserys era o filho mais velho. E quando ele foi nomeado cavaleiro, ele recebeu do vô dele, o Jaehaerys, a espada Irmã Sombria, ou Dark Sister em inglês, né? Que foi uma das espadas da conquista, né? Que era a espada da Visenya Targaryen, que chegou com o Aegon e tal. Então, uma grande honra pra ele receber essa espada. Pô, aço valeriano é super raro, uma das 2 espadas principais aí da casa Targaryen, então realmente uma baita honra. Aí a gente tinha falado sobre como ele não tinha nenhuma perspectiva de ser rei, o Daemon, só que isso acabou mudando, né, Carol? Porque o Baelon, que era o pai do Viserys e do Daemon, ele acabou se tornando o herdeiro ao trono. A gente fala disso no vídeo do Grande Conselho de 101. O filho mais velho, que era o Aemon, pai da Rhaenys, ele morreu, e aí o Baelon se tornou o principal herdeiro ali. Só que aí o Baelon também morreu e começou toda aquela treta de sucessão que a gente fala do Grande Conselho de 101. O que estava rolando no livro é que o lado dos Velaryon, né, ou seja, o Corlys, Velaryon e tal, eles estavam começando a juntar os navios para defender que o Laenor Velaryon fosse rei. E do lado do Viserys, o Daemon já estava também reunindo os exércitos, porque agora se o Viserys virasse rei, o Daemon ia ser o primeiro herdeiro ali, né? Então, resumidamente, pro Daemon era muito bom que o Viserys fosse rei, então na hora que rolou o conselho, o Daemon tava lá e apoiou. E quando o Viserys realmente virou rei, ele se tornou herdeiro. A gente fala muito disso nos primeiros episódios aí de House of the Dragon, né? Que ele, como o irmão mais próximo, né? Um homem, ele teria prioridade na sucessão em vez da Rhaenyra. É que aí o Viserys foi lá e declarou a Rhaenyra como herdeira e mudou um pouco as coisas, E a gente já viu em vários episódios o pessoal mandando o Daemon voltar pra esposa dele, Volta né? pra sua casa. Volta pra sua vida, homem de Deus. E quem é essa esposa, né? É a Rhea Royce. A casa Royce fica lá no vale e é uma das casas fiéis à família Arryn. Só que eles têm uma coisa muito legal, que eles honram muito essa coisa dos primeiros homens, né? Eles dizem que eles são descendentes dos primeiros homens, eles usam muito as coisas de bronze, porque seria o metal que os primeiros homens mais usavam, com várias runas de bronze e tal. E até por isso que o Daemon chama a Rhea, a esposa dele, de vaca de bronze. Vaca porque ele tá sendo misógino com ela simplesmente, né? Mas de bronze por causa disso, da casa Royce. Então, tudo deles é de bronze, então vou chamar ela de vaca de bronze mesmo. Então tá, então a Rhea Royce era uma boa opção pro Daemon casar, e quem escolheu essa opção foi a boa rainha Alysanne. A opção não foi do Daemon, né? A opção foi da família do Daemon. Claramente não foi ele, porque ele fica xingando ela até hoje, né? Mas a rainha Alysanne, que era casada com o rei Jaehaerys, ela foi lá e fez o match, e aí eles se casaram. Inclusive a Rhea era herdeira de Pedra Runa nesse momento, né? Então era um bom match. Sim, porque quando ela herdasse, muito provavelmente o Daemon se tornaria o senhor de Pedra Runa, né? Como consorte dela, ele poderia dominar aquela região, administrar o
o castelo e tudo mais. Então, pô, por um segundo filho, isso Bom é uma demais. ótima perspectiva. Só que o Daemon achou aquilo muito entediante. Ele odiava morar lá no Vale de Arryn, então ele pegou e vazou e começou a chamar a moça de vaca de bronze. Ele tava tão saco cheio de lá que quando o Viserys finalmente virou rei, depois do Grande Conselho, o Daemon pediu pra ele anular o casamento. Porque, ele é rei, ele tem esse poder, né? E o Viserys, não, cara, pelo amor de Deus, vai lá, faz sua função, Imagina, sabe? você acabou de virar rei e já vai tirando o casamento do cara, assim, nada Sim, a ver. Né? já vai deixando a casa Royce revoltada, Sim. né? Porque é isso, a gente viu muito nesse episódio que o casamento é uma escolha política, né, no fim das contas. Então você faz alianças por casamento. Você desfazer um casamento porque o cara odeia a mina lá, é você meio que fazer uma desfeita com aquela casa. Não, e aí ele procurava vários motivos pra não ficar lá, inclusive ele foi mestre das leis, mestre das moedas, ficou na patrulha da cidade, ele ficava assim, gente, eu não quero Foi ficar... lá lutar uma guerra por 3 anos e cadê a esposa? Não sei, não Nunca quero nem mais viu. saber. Inclusive eles nunca tiveram filhos, porque eles não se viam, Assim, então não tinha né? nem como. Mas o interessante é que a Rhea Royce deve aparecer na série, tem a escalação da atriz que vai interpretar ela, e o Daemon foi mandado de volta pro Vale agora, então é capaz que a gente veja mais detalhes desse relacionamento, que é relacionamento, né? Coitada, tá lá largada pelo Daemon. Mas a gente não vai dar spoiler do restante da vida do Daemon, porque vocês têm que assistir aí na série. Mas a gente vai tentar discutir um pouco aqui sobre o que se passa, o que até fiquei aguda, o que se passa na cabeça de Daemon, entendeu? Será que ele quer realmente ser rei? Porque esse episódio ele fez umas coisas aí bem diferentes que a gente vai tentar entender. Cara, o Daemon é um personagem meio caótico, né? Assim, até o George R. R. Martin gosta muito dele, diz que é um dos personagens que ele mais gosta de escrever e tal. E ele é chamado de príncipe rebelde, príncipe canalha, que é The Rogue Prince, porque é meio que isso, ele é meio descontrolado, não no sentido de, ele não tem controle sobre si mesmo, mas assim, as outras pessoas não têm controle sobre ele. E então vão mandar ele fazer uma coisa, ele vai fazer o contrário. O Viserys diz, vou te ajudar com o exército, ele vai lá se enfiar no meio de 50 caras e fazer uma missão suicida pra tentar derrotar o cara lá sozinho pra não receber a ajuda do irmão. Então, nesse episódio, eu fico pensando que ele tava tentando contrariar todo mundo e às vezes até contrariar a si mesmo. Porque logo no começo do episódio ele vem da coroa, né? Irmão, legal, gosto de você. Mas depois ele vai e faz um monte de coisa com a Rhaenyra que claramente foi de propósito pra Rhaenyra se lascar. E daí ele veio com o papinho. Não, deixa eu casar com ela então. Então, assim, será que ele queria só causar na vida do Viserys, tipo, pro Viserys ficar puto com ele? Eu acho que ele queria realmente, assim, quero manipular as coisas pra que ele me deixe casar com a Rhaenyra. Então você acha que ele gosta da Rhaenyra, de verdade, do fundo do coração? Então, eu não sei se ele gosta da Rhaenyra de verdade. Isso é uma coisa que eu acho que a série faz deliberadamente pra gente não ter certeza absoluta. Então, assim, será que ele tá só usando ela ou será que ele gosta? E eu acho que é uma mistura dos dois. Porque desde o começo da série, que a gente tá finalmente vendo eles, né, não é nos livros, eles têm uma química, eles têm uma relação muito forte, né? Ele dá o colar pra ela fica usando. No começo desse episódio, quando ela tá sendo pedida lá, né, cortejada por vários caras, ela tá com o colar. E quando ela vê o dragão, ela fica... Ai, né? Voltou. Meu tio voltou. Bem então, sadio. Então parece que ela tá feliz com a chegada dele. Parece que ela realmente gosta dele. Agora, se é recíproco, né? Ele realmente gosta dela ou ele gosta um pouquinho, que nem você falou, né? Mas ele quer também manipular a situação ali. Eu sinto que tem uma coisa de vou desafiar o meu irmão, porque apesar dele gostar do Viserys, isso é uma coisa que trouxeram muito pra série, né? De que, cara, eles são irmãos, eles se amam, mas tem uma relação complicada, mas eles se amam. Então eu não acho que o Daemon esteja só querendo agredir o Viserys necessariamente, mas ao mesmo tempo ele também não... É aquela coisa meio porco-espinho, sabe? Então assim, eu vou te ferir. Sabe? Não chega muito perto não que eu vou te ferir. E a forma dele ferir também é assim, tô pegando sua filha. Inclusive, tanto que ele não desmentiu, né? Quando o Viserys vai lá dar umas porradas nele, e fala, você pegou a Rhaenyra, como que é, deflorou, né? A Rhaenyra, não sei o quê. Ele não desmente. Ele continua, assim, então me deixa casar com ela. Essa parte que eu acho que tem, além do sentimento, também tem uma intenção política, que é... E agora, eu estou falando como pessoas de Westeros, tá? Não é a minha visão. Eu acho que é sempre importante dizer que as próprias personagens acabam falando do valor de mercado dos solteiros, né? E, querendo ou não, em Westeros, infelizmente, a dama só tem um valor enquanto ela ainda é donzela. Até o Viserys fala, não importa se você fez ou não, o que importa é que agora você tá queimada. É a reputação, reputação. Exatamente. Então, até mesmo o Daemon fazer o Viserys acreditar, não desmentir que ele deflorou a Rhaenyra, é meio que assim...
putz, é mesmo, né? Foi mal. Agora eu já... Agora Foi mal, tava doidão. Agora ela, tipo, já não tem tanto valor de mercado, não vão ser tantos lords que vão querer casar com ela. A melhor perspectiva de casamento que ela tem é se casar com um príncipe como eu, né? Sim, mas aí eu acho que talvez tenha um interesse dele, porque ele, com ela, o filho deles teria muito mais, talvez, não teria direito, né? Mas teria muitas chances do que o Aeguinho. Sim, e já resolveria uma coisa de sucessão que tá surgindo ali, né? Que até o Daemon, nesse episódio, ele vai falar pra Rhaenyra, ó, as pessoas estão dizendo aí que você é mulher, você não pode ser rainha, tem aquele teatro de rua. Eles preferem o Aegon, que é um homem. Um homem, né? Um menino de 3 anos. Mas, né, ele tem algo que você não tem, eles falam bem isso. E, no fim das contas, ter o Daemon junto com a Rhaenyra resolveria, entre muitas aspas, essa questão na visão do Daemon e de muita gente ali em Westeros, porque olha só, tá, ela é mulher, mas tem esse aqui que é irmão, que seria o outro herdeiro do rei. Junta 2 herdeiros e faz um, né? Exato, e aí, assim, os 2 podem reinar, né? Ela pode ser rainha, mas tem o rei lá junto. Ou então, ele é o rei, mas tem a rainha lá junto. Então, meio que não ofende nenhum das pessoas que defendem cada um dos 2. Só os Hightower, mas a gente tá esquecendo esse lado por enquanto, Acho que é mais ou menos a ideia que o Otto tinha dado de casar a Rhaenyra com o Aeguinho. Exato. Porque é isso, tipo, pega um herdeiro daqui, outro dali, pronto. Meio que resolve essa treta, né? Só que tem várias questões em relação a isso. Primeiro que o Daemon já é casado. Assim, ele já tem esposa. Aí assim, tem lógico a questão de ser tio e sobrinha, que é uma coisa que a gente vendo nos dias de hoje fica, meu Deus do céu, que bizarro. Mas assim, em Westeros também é bizarro. Mas nos Targaryen já tá liberado, né? Mais ou menos. Até a própria Alicent fala pra Rhaenyra, vocês Targaryen têm costumes estranhos. Eu adorei, ela deu uma jogada na cara dela, né? Então, e é por isso, porque tem, assim, no reinado do Jaehaerys, a gente falou no vídeo do Jaehaerys que tem o negócio do excepcionalismo Targaryen, então meio que assim, eles são demais porque eles têm dragões, eles podem casar entre parentes. Só que isso ainda não é bem visto. Tipo, a galera aceita. Beleza, se ela casa com o tio, tá, beleza, a gente aceita, mas será que não é melhor isso aqui, filho da Hightower, que é mais legal, sabe? Então, talvez não resolvesse 100% também. Tá, mas antes disso, né, o que rolou nesse episódio é que o Daemon chama a Rhaenyra pra dar um rolezinho lá na Baixada das Pulgas, leva ela pra uma casa de prazeres e começa a seduzi-la, né, dar uns beijos nela, só que ela beija de volta, ela tá com fogo no rabo, gente. Ela tá animada, ela tá 18 anos sem dar um beijo na boca. É com o tio mesmo que vai ter, então vai ser com o tio mesmo. Que horror. Infelizmente. Sim. Mas sim, a Rhaenyra estava ali com foguinho, só que o Daemon não conseguiu consumar ali a relação. Ele deu um tapa na parede e saiu correndo. Pareceu que ele tava bravo, assim. E aí saiu um vídeo dos bastidores, que sai toda semana no YouTube da HBO, que eles contaram que o Daemon não conseguiu fisicamente subir. Ele não acordou o dragão, vamos dizer assim. Ele broxou, gente. Ele broxou e aí ele ficou chateado e foi-te embora. Agora, por quê? Por que ele não conseguiu? Se ele tava afim, levou ela pra putaria ali? Então, o Miguel Sapochnik, que trabalhou em House of the Dragon, agora ele saiu, né, mas ele trabalhou nessa primeira temporada inteira, ele fala que essa impotência do Daemon é porque lá no fundo ele sabe que tem uma parte que não tá certa. De ser tio e sobrinho. Não, ele tá, sim, mas assim, no caso do Targaryen, não. Ele tá, acho que, pensando, cara, né? eu tô usando uma garota, que assim, tudo bem, ela já tá na idade de casar em Westeros, então não é que ela é tão jovem assim, mas mesmo assim ele tá usando uma pessoa que não tem experiência de vida e ele tá abusando dela, no fim das contas. Então, isso assim, eu que tô botando essas palavras, não foi o que o Sapochnik falou, mas ele fala, lá no fundo ele sabe que tem algo que não tá certo. E aí tem outra coisa que fala mais pra frente nesse vídeo de bastidores, que tem uma hora que a Rhaenyra, ela quer muito beijar ele, ela vai tentar e ele, tipo, não quero te beijar, não sei o que, ele fica desviando, drama, meio provocando, e ele sai. E aí falam que talvez seja uma inversão de poder ali. Então, enquanto ele estava no controle da situação, que fosse uma coisa que, a Rhaenyra tá meio assustada, não tá querendo muito, isso era da hora pra ele. Aí, quando ela quis assumir o controle, ele, não, agora não, tô indo embora. Agora é demais. Então tem muitas camadas ali do que pode ter se passado na cabeça dele, mas uma coisa que eu achei interessante é que nesse vídeo eles confirmam que foi impotência, né? Que ele realmente não conseguiu e ficou meio assim e vazou. Que na cena, não sei se estava super claro. Dava pra pressupor, né? E
E eu acho até que é uma coisa que, mesmo eles falando isso, eu acho que pode ser aberto para interpretação. Porque eu acho que a interpretação é livre. Você tem os elementos lá, dá para você teorizar em cima, dá para você tentar interpretar. Então pode ser desde, ele não conseguiu, porque ele tava com sentimentos conflitantes. Então assim, eu quero assustar a Rhaenyra para que ela vá contar pro Viserys que eu tentei pegar ela e para eu mostrar que eu tenho esse poder. E ela curtiu. Aí ela curtiu, e aí agora, mas eu também curto, e aí não era pra eu estar curtindo, porque eu queria só ser um cara babaca, e agora eu tô feliz com isso, o que acontece? E aí ficou confuso, não rolou mais clima. Não subiu. Ou então, por exemplo, eu queria essa situação de controle, eu queria ser o cara, né, o cara que, olha só o que eu posso tudo, eu sou o Daemon e tudo mais, então ela é uma menininha, e quando ela vai e tenta beijar ele fica, opa, ela não é tão inocente assim, será que ela me quer também? E aí fica conflitante. Então, assim, é muitas camadas e de uma coisa que não dá pra gente saber porque a gente não lê a mente do personagem, mas eu acho que é exatamente por isso que é tão interessante. Sim, a gente fica tentando aqui desvendar o que aconteceu na cabeça dele. E aí tem uma outra camada disso, que ele leva ela pra uma casa de prazer, pra todo mundo ver os dois lá, e ele beija ela em público. E tudo isso a gente vê depois, né, mais pra frente, que é de propósito. Para os fofoqueiros de plantão repassarem a fofoca de que ela é impura, né? Então, isso também eu acho que sim, mas não sei. Não sabe? Porque assim, tecnicamente, esses lugares deveriam ser lugares de privacidade, né? Então, assim, ele tá... Privacidade, todo mundo junto. Não, mas tipo... Mas sim, eu entendi. Mas é aquele lugar que, assim, não pode entrar com celular, sabe? Só que no caso em Westeros. Então, assim, é um lugar que você imagina que, tipo... O que acontece lá não sai de lá, tipo Las Vegas, sabe? Eu acho que sim, ele queria que a coisa se espalhasse, que todo mundo ficasse, nossa, a princesa tá lá, ela tava com o cabelo solto, né? Então dava pra ver que ela era Targaryen, né? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, será que não foi um negócio que ele confiou e a Mysaria que foi lá e denunciou, sabe? Não era pra ter chegado daquela forma? Pois é, porque tem uma cena depois que o Daemon tá o puro suco da ressaca lá, tá mal, assim, na cama, lá no chão, e a Mysaria aparece, fala umas coisas pra ele, e ela pega umas moedinhas que o menino deu ali pra ela. Então, será que o tempo todo a Mysaria era informante do Otto? Então, isso que é muito legal, porque nesse episódio fica bem claro que, pelo menos nesse caso, a informante do Otto é a Mysaria, né? Até porque chega o molequinho lá, o molequinho que vê a Rhaenyra, né, ela indo atrás do Daemon, ele vai e conta pro Otto e fala, tem notícias do White Worm, né, do verme branco, que é o apelido que vocês que veem os nossos vídeos já sabem, que é o apelido dado à Mysaria pelas rivais dela ali em Porto Real. Então, sim, ele estava trazendo novidades da Mysaria. Provavelmente ele trabalha para ela, e aí o Otto paga o molequinho, e o molequinho dá uma grana pra Mysaria. Então, provavelmente ele pega a comissão dele e dá o resto pra Mysaria, que já deve ter um acordo com o Otto. E ele até fala isso pro Viserys. Ele fala, a minha informante é muito confiável, já me ajuda há muito tempo, não sei o quê. E aí a gente fica com a pulga atrás da orelha. Porque... na Baixada das Pulgas. Com a Baixada das Pulgas atrás da orelha. Porque no comecinho da série tem um episódio que a gente vê o Daemon indo lá falar do menininho, né, que morreu, do bebezinho Balon. E ele fala, o herdeiro de um dia, né? E quem puxa o discurso é a Mysaria. Ela que deu o microfone na boca dele. Exato. Assim. Então, assim... O Otto conta isso pro Viserys, conta de uma forma que a gente não sabe se foi distorcida ou não, porque tem aquela coisa que vai mostrando a cena e o Otto contando ao mesmo tempo e alternando, então a gente não sabe até que ponto que o Daemon estava caçoando mesmo ou se ele estava realmente fazendo um discurso sério. Mas é essa questão, foi no bordel da Mysaria, que tinha uma relação muito próxima com o Daemon, ela incentiva ele a fazer o discurso e depois é o Otto que conta essa fofoca, mesmo estando cheio de gente por lá. Fica subentendido que a Mysaria já estava trabalhando pro Otto, então. Então, eu não sei, mas é realmente interessante ter sido sinalizado que ela informou ele nesse caso, e ele fica falando que ela, que já trabalha com ele há muito tempo e tal, que é muito confiável. Só que a gente tem que lembrar que se passaram vários anos entre o primeiro episódio, que é quando tem isso, e agora. Então pode ser que esse muito tempo seja faz 2 anos. Sim. Né? Mas uma coisa que eu fiquei curiosa é porque ela pega as moedas ali na frente do Daemon de ressaca. Então ela tá deixando claro que ela vai fofocar? Por que ela... Kiki. Mas eu acho que isso, assim, ela podia estar pegando por qualquer outro serviço que ela tenha feito, né? Uma coisa que é legal também, eu acho que é importante ressaltar, é que enquanto ela tá falando com o Daemon, é que ela fala que ela saiu do mercado de vender pele, né? De vender o corpo, porque ela descobriu um negócio que dá muito mais dinheiro, que é o quê? Vender informação, que é o que o Varys fazia, né? O Varys, ele falava,
eu fui descobrindo que é muito melhor você ter acesso à informação, porque as pessoas pagam muito mais caro por isso. E assim como o Varys tinha lá os seus passarinhos, que eram as crianças que ficavam ali pela cidade, a Mysaria, aparentemente, né, tem aí os seus espiões que ficam por ali, só dando a informação ali, vendo se a Rhaenyra tá lá no bordel ou não, contando pra ela. É até interessante a gente pensar que lá no episódio 2, quando a Mysaria e o Daemon estão lá em Pedra do Dragão, ela fala pra ele assim, eu não sou herdeira, né? Eu não sou que nem você, eu não sou da família chique aí igual vocês. Eu não posso sair fazendo um monte de merda que nem você faz. Então, talvez, será que por isso que ela se aliou ao Otto? Porque ela falou, pô, eu preciso me aliar com alguém importante aqui, porque o Daemon não tá nem aí pra mim, né? É, e é engraçado porque o Otto esteve lá em Pedra do Dragão quando a Mysaria estava lá. Ele xingou a Mysaria, né, na frente dela ali. Então, sei lá, talvez eles tenham criado essa relação de informante e contratante depois, né? É, mas ele pode ter xingado ela pra fingir que não tem Um nada. joguinho, né? Que não conhece. É, não sei. Mas, de qualquer modo, seja uma coisa que a Mysaria apunhalou o Daemon pelas costas, seja algo que o Daemon combinou com a Mysaria, sei lá, antes de ir pra lá, seja alguma coisa que ele não combinou com a Mysaria, mas aconteceu sem querer, que tenham descoberto tudo, que eu acho meio difícil, Sem porque ele querer tava lá. É, ele podia ter ido num beco com ela, né? Não precisava, Ele queria que todo mundo visse. É, sim. Mas, de qualquer forma, o resultado foi que a Rhaenyra vai ter o seu nome manchado, né, de qualquer forma, porque mesmo ela não tendo ficado com o Daemon, ela acabou ficando com o Criston Cole, e isso pode vazar de alguma forma, mas mesmo se ela não tivesse ficado com ninguém, só o fato dela estar num bordel com o Daemon já é o suficiente para gerar histórias como a do Septão Eustace, Sim. que a gente vê no Fogo e Sangue, e também como consequência disso, olha só que legal, foi falar com o Otto Hightower. O Otto acabou deixando o Viserys e a Rhaenyra revoltados, e isso se voltou contra ele. Então, se isso for uma jogada do Daemon, só do Daemon, realmente ele fez muita coisa. Ele tirou de jogo o Otto Hightower, pelo menos por enquanto. Ele poderia ter conseguido se casar com a Rhaenyra, mas não conseguiu. E, ao mesmo tempo, teria reafirmado aí pro irmão dele que, ó, eu sou da hora, você não precisa mandar exército nenhum pra me ajudar, não. Porque eu sou o cara, pego sua filha. Pois é, gente, coloquem nos comentários o que vocês acharam desse episódio, o que vocês acharam das tretas de Daemon, o que esse homem está pensando, o que ele quer. Estou ansiosa pro próximo episódio pra ver se a gente vai ter sim. mais insights sobre a mente depravada Nossa. de Daemon Targaryen. É aquele cara que, assim, você sabe que ele é péssimo, péssimo. Mas todo mundo chipou, né? É. Fala aí, vocês chiparam. Eu sei que vocês chiparam. Mas, assim, péssima pessoa, ótimo personagem. Ah, isso sim. Nossa, assim, tá muito Personagem interessante interessante. ver. Nossa, de verdade. Então é isso, coloquem aí seus comentários e até semana que vem com mais uma live. Segunda-feira às 8 da noite aqui no meu canal, quarta e sexta, vídeos. Meu canal é da Mikan. Um beijo. Tchau, tchau.